Dando continuidade ao assunto de critérios da igualdade de áreas, vamos agora ver um exemplo de aplicação, certo? Então, esse exemplo de aplicação foi extraído do ENAD, do ano de 2002, né? Já faz um bom tempo já, só que é bom que ele ilustra bem aquilo que a gente apresentou anteriormente na teoria, tá? Então, é uma questão aqui que ela tem 4 itens a serem que estão pedindo, né? O item A, B, C e D, certo? Então vamos entender a questão aqui para a gente poder resolver ela no passo a passo. Então ele está dizendo aqui que a gente tem um gerador síncrono aqui, com essas características, né? 60 Hz, 20 kV e 2 polos, certo? Então esse gerador alimenta esse sistema elétrico que é considerado uma barra infinita, né? E aqui também tem um transformador e um par de linhas de transmissão, certo? Aí ele está dizendo o quê? Que vai ocorrer um curto-circuito nesse ponto aqui, certo? Junto ao barramento 2, né? Que ele vai ser eliminado pela abertura dos disjuntores C e D, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Que esses disjuntores são instantaneamente religados de forma a não alterar a topologia do sistema. Então, ocorreu a falta, esses disjuntores abrem e religam novamente, certo? Foi considerado que a falta foi instantânea. Ok, então vamos ver o que diz, como é que é vamos seguir o passo a passo da resolução da questão, certo? Antes de mais nada, queria só falar para vocês que vocês podem pegar um bom embasamento sobre esse assunto aqui no livro do Zanetta Júnior, que é esse que está mostrado aqui para vocês, certo? Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência, né? Aí tem essa capa, o autor é esse daqui, né? O Zanetta Júnior. Então vamos dar prosseguência ao nosso exercício. Então vamos ficar atento que é, a, a frequência desse gerador ele é 60 Hz, né? E de 2 polos. Então a gente vai precisar da velocidade síncrona desse gerador, né? Então, se a gente ficar atento, né, a velocidade síncrona para um gerador de 2 polos é 3.600 RPM, né? Se a gente vê pela fórmula lá 5.1, né, vai dar um gerador de 3.600 RPM, que é aquela fórmula, né, que a rotação é 120 F sobre P, resulta em 3.600 RPM. Porém, a gente vai precisar desse valor em radianos por segundo, né? Então a gente vai ter que converter aqui esses RPM para radianos por segundo. E como é que é feito isso? Então 3.600 RPM quer dizer que são 3.600 rotações em 1 minuto, né? Então a gente sabe que uma rotação completa são 2π radianos, certo? E que 1 minuto são 60 segundos, né? Aí aqui já ficou a unidade radiano por segundo, né? Aí é só jogar na calculadora fazer essas contas que resultou em 377 radianos por segundo, tá? Então isso daqui a gente vai precisar aplicar mais para frente aí. Então no item A aqui que a gente tem, ele quer saber o tempo máximo de abertura dos disjuntores para que o gerador permaneça em sincronismo com o sistema, dadas as condições de operação acima, certo? Então, a gente tem aqui essas informações aqui, né? As tensões da barra infinita, tensão terminal do gerador, potência elétrica, né? Que ela está a 1 PU, as reatâncias do gerador, do transformador e das linhas de transmissão. Aí ele quer o tempo máximo de abertura, né? No item A. Então tá aqui, ó, a fórmula do tempo máximo é essa daqui, né? 4 vezes a constante de inércia, vezes, né, o ângulo máximo de abertura, que é dado por essa outra fórmula aqui, menos o ângulo inicial, ΔZ, dividido aqui pela velocidade 5, né, potência mecânica. Então a gente primeiro vai precisar desse valor aqui, né, do ângulo máximo de abertura. Assim sendo, né, a gente vai precisar
usar essa fórmula aqui da transferência de potência, né? Se a gente fizer o diagrama de impedâncias, né, para esse sistema, o que a gente vai ter? Vamos ter um diagrama de impedância similar a esse daqui, né? Esse aqui a gente já viu nos vídeos anteriores, né? Mas é a mesma coisa. A gente tem a fonte interna do gerador síncrono, a reatância do gerador, a reatância do transformador e a reatância das linhas de transmissão. E a barra infinita é uma fonte sem impedância. Tá? Então é esse mesmo diagrama de impedância que vai ser utilizado, né? Só trocando só os valores numéricos das impedâncias. Então temos aqui a potência, né? Então, e a reatância entre 1 e 3, ou seja, da tensão terminal do gerador, né, para frente, né? Aqui a gente tem as impedâncias do transformador, aqui as linhas de transmissão, que é 0,5 pu, então a gente tem essa impedância de 0,35. Né? Jogando nessa equação 1 aqui, né, potência elétrica foi dada como 1, as tensões são todas 1 pu, a gente achou um θ de 20,5 graus. Né? Agora vamos lembrar que isso aqui é a partir da tensão a partir da tensão terminal do gerador para frente, né? Agora precisamos ir da tensão nominal do gerador para trás, similar ao que a gente vê na figura aqui. Certo? Ali foi feito da tensão terminal do gerador para frente aqui. Agora a gente vai precisar calcular essa corrente aqui para achar a tensão interna desse gerador, né? Para achar o ângulo de carga desse gerador aqui. Então tá aqui, ó, o ângulo que a gente achou, a tensão terminal é essa, né? Então, fazendo a corrente, que é a tensão terminal, né, menos a tensão na barra infinita, né, dividido pela impedância equivalente, achamos aqui a corrente de carga, certo? Então, a tensão interna transitória do gerador vai ser essa daqui, né? Obviamente que essa tensão vai ser a tensão terminal do gerador mais a queda de tensão que ocorreu na reatância interna dele. Então, tudo isso daqui, ó, faz com que a gente tenha uma tensão terminal de 1,055 fase 31,4. Tá? Então, o nosso ângulo inicial, o ângulo de carga do gerador é esse aqui, 31,4 graus, que corresponde a 0,54 radianos. Tá? Então, esse valor aqui jogado na fórmula apresentada lá, então a gente tem que isso daqui, né? Jogando na calculadora, fazendo as contas, a gente tem um ângulo de 77,75 graus, né? Que é a mesma coisa de 1,35 radianos. Agora sim, vamos responder o item A, né? Que ele quer o tempo máximo que esses disjuntores têm que atuar. Então, joga nessa fórmula aqui, né? Já temos aqui a 4 vezes a constante de inércia, que é 2, né? O ângulo máximo, o ângulo inicial, ΔZ, que é esse que a gente achou aqui. ΩS, que é a velocidade síncrona, 377 radianos por segundo, que a gente fez lá no começo, e a potência mecânica, que é 1 pu, que é igual à potência elétrica. Tá? Fazendo a conta, a gente vê que é 0,131 segundos. Né? Então, esse é o tempo que os disjuntores têm para atuar para a máquina não sair de sincronismo. Certo? Então, esse é o valor aí. No item B, ele quer desenhar o gráfico da potência elétrica versus o ângulo de carga, para as condições de curto-circuito, né, que foram dadas aí. Então a gente tem esse gráfico aqui, certo? Então essa meia senoide, que corresponde à potência transmitida em função do ângulo delta. Temos aqui o ângulo inicial delta, o ângulo máximo que a gente achou anteriormente. Então, o que quer dizer? Que esse ângulo máximo é o ângulo máximo que esse ângulo delta pode variar de tal forma a garantir que essa área A1 seja a mesma coisa da área A2. Tá? Então, se esse ângulo máximo for maior que o ângulo máximo, aí a gente não consegue uma área A1 igual à área A2. E aí a estabilidade, consequentemente, vai ser perdida. Tá?
Então, o critério de igualdade de áreas diz que esse ângulo aqui está aqui, né? Tem que garantir que essas duas áreas sejam iguais para não haver a perda de sincronismo. Vamos lembrar que no enunciado da questão, os disjuntores, na ocorrência da falta, eles abriam e religavam imediatamente, como se a falta já tivesse sido eliminada. Agora esse gráfico que está sendo apresentado aqui é o seguinte, numa situação prática, ocorreu curto-circuito, os disjuntores abrem, aí esses disjuntores eles têm um tempo para religar, né? Porque é o tempo de eliminação da falta, se é que ela vai ser eliminada. Então, admitindo que tivesse essa situação, que demorasse um certo tempo para a falta ser eliminada, a gente teria esse gráfico aqui. Qual que é a diferença agora? Então, aqui seria na condição pré-falta, né? Esse gráfico aqui. Né? Durante a falta, né, teríamos essa condição aqui, que é essa outra curva aqui. Então, temos o ângulo inicial e a área máxima, que ocupa essa área aqui. E essa curva que está aqui embaixo representa a condição durante a falta. Né? Então, essa curva aqui, obviamente, iria ocupar essa área mais essa outra área aqui. Tá? Então, essa seria a diferença. Então, para entender melhor, caso surja essa curiosidade aí, recomendo para vocês fazer a leitura desse capítulo do livro do Zanetta Júnior. Né? Então, ali ele tem explicando, né, um caso passo a passo. Né? Isso aqui é apenas uma questão de Enádia que caiu. Vamos para o item C agora, né? Então ele está perguntando o quê? O tempo máximo de eliminação do curto-circuito seria maior, menor ou igual ao de outro gerador fisicamente maior que o considerado no item A, né? Então ele quer saber o seguinte, vamos supor que você tem um gerador fisicamente maior que o apresentado, então ele é um gerador que tem mais inércia, né? Tem um valor de constante H maior. Ele quer saber se o tempo máximo da eliminação seria maior, menor ou igual. Então a gente vê pela fórmula que foi apresentada aqui, né, essa do tempo máximo, se, né, um gerador fisicamente maior teria um H maior, consequentemente vai dar um tempo maior também. Tá? Então a vantagem de um gerador maior em relação ao menor é porque é mais fácil, é mais difícil de tirar ele do sincronismo. Tá? Então os geradores fisicamente maiores têm essa vantagem. Então, respondendo à pergunta do item C, obviamente que um gerador maior vai precisar de um tempo, tem um tempo de folga maior também para eliminar essa falta. E aí, finalmente, no item D, ele está perguntando, né, na barra infinita, o que ocorre com a tensão e a frequência? Né? Então, tanto em regime permanente ou durante um curto-circuito, né, não acontece nada com a barra infinita, né? Até porque o conceito de barra infinita qual que é? É aquela barra que sempre apresenta tensão e frequência constante. Então, teve falta ou não teve falta, então não vai acontecer nada com a tensão e a frequência. Certo? Então, esse exercício, obviamente, vocês vão ter disponível ele aí, certo? Para vocês reverem ele, que nada mais são aplicações dos conceitos que a gente já vem apresentando aqui. Tá? E aí, caso a caso das possíveis situações que ocorrem na falta de um gerador síncrono, né, vocês podem ver lá no livro do Zanetta Júnior. Certo? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco da questão do amortecimento do gerador, tudo mais ali, certo? No que se refere à estabilidade. Então, muito obrigado.